Olá, turma, tudo bem? Turma, iremos para a parte 2 da análise de um retificador de potência para o sistema elétrico. Bem, para essa aula de hoje eu coloquei alguns objetivos, sendo primeiro as fórmulas, né, que a gente vai ter que utilizar para análise de um circuito com carga não linear, no caso retificador de meia onda, acoplado ao sistema elétrico através de um transformador, tá? Então, transformador é a novidade que nós teremos aqui no circuito. Na sequência, o circuito, o esquema elétrico para o circuito a ser estudado. E, por fim, a análise dos parâmetros técnicos de um circuito com carga não linear alimentado por transformador. A gente vai ver que surge uma diferença e um impacto nesse tipo de circuito. Legal. Falando aí do transformador, né, dando uma revisada aí nos conceitos de transformador, temos o seguinte. Quando um transformador é utilizado para alimentar um circuito retificador, a gente tem que considerar alguns aspectos, né, algumas características desse equipamento. A primeira de todas é que os transformadores são máquinas capazes de induzir tensão elétrica entre duas ou mais bobinas, né, sempre que houver uma variação do campo magnético. E outro ponto importantíssimo para a nossa análise é que um transformador não é capaz de transmitir o valor médio. Mas, professor, não transmite valor médio? Não. Tá? Então, não vai ser transmitido de uma bobina para outra esse valor médio porque é gerado um fluxo magnético invariável, portanto, não há indução. Lei de Faraday. Né? Para que haja indução, né? Para que surja, portanto, uma tensão induzida, aqui na fórmula dada por Ezinho, eu preciso da variação do campo magnético no tempo. Se eu tenho um campo invariável, eu não consigo induzir tensão. E quando que surge um campo invariável? Quando o circuito apresenta valor médio. E sabemos que em retificadores, né, existe valor médio. Se existe valor médio, esse valor não é transmitido do lado onde está o retificador para outro lado. No nosso caso, do secundário para o primário. Legal, então nós temos aqui esse conceito bem colocado, né, dos transformadores. Agora nós podemos analisar um pouco as fórmulas, né, porque na aula passada eu comentei fórmula da potência média, potência aparente, tensão média, tensão eficaz, além do fator de potência, né. Hoje eu vou partir para uma análise focada nas correntes, tá? Então, a primeira fórmula é a fórmula da corrente média, que é a tensão de pico dividido por π vezes R, onde R seria a carga resistiva da saída do retificador. Temos também a corrente RMS na carga, que é o valor de pico dividido por 2R. Uma coisa importante de ressaltar é que corrente média ela é sempre menor que a corrente RMS, tá? Assim como a tensão média também é menor que a tensão RMS. Isso daí é a via de regra. O que vai mudar é apenas quando o sinal ele for constante, né? Então eu tenho uma fonte de corrente contínua, então o valor RMS é igual ao valor médio. Se ela for contínua, constante, não tiver nenhum tipo de variação ao longo do tempo. Para qualquer outro caso, né, onde existiria uma tensão com valor médio, bem como uma corrente de valor médio, se houver uma carga, o valor médio será, sim, menor que o RMS. Legal, agora nós temos que levar em consideração, turma, a relação entre corrente RMS da carga, tá, drenada aqui por esse elemento resistivo, em relação à corrente RMS da fonte. Por quê?
Porque o transformador ele não vai refletir o valor médio. Então a corrente média do secundário fica no secundário. Esse valor médio não vai para o primário. Caramba, mas ele está no secundário. Como não vai para o primário? Não vai, não vai. O transformador ele não consegue induzir esse valor médio para o primário porque o fluxo magnético não varia, ele é médio, não tem uma variação. Se não há uma variação, não há tensão induzida. Não havendo a tensão induzida da parcela média, não vai ter uma parcela de corrente média no primário. E como que é definido isso daí matematicamente? Através dessa fórmula, tá? Onde nós temos o IRMS como sendo o valor da corrente eficaz aqui da carga, né? E essa corrente eficaz é uma parcela média, que temos aqui, mais uma parcela alternada, que representa, tá, o que é transferido do secundário para o primário. Tá? Então, para nós que queremos fazer um estudo de qualidade de energia, fator de potência, é importante conhecer essa corrente a ser transferida para o primário. Né? Portanto, a gente tem que isolar essa parcela, isolando, né? Jogo esse parâmetro para a esquerda, jogo esse daqui para a direita, subtraindo, já que estava somando, e chegamos nessa relação aqui. Óbvio, né? Analisando de forma quadrática aqui, né? Temos relações quadráticas. Então, o valor RMS que é transferido do secundário para o primário será raiz quadrada do valor RMS ao quadrado da carga, dado por essa fórmula, menos o valor médio ao quadrado, dado por essa fórmula. Ah, professor, mas essa fórmula aqui é corrente com corrente, RMS com médio, nunca tinha visto. Não é para vocês terem visto até agora no curso mesmo, porque ela leva em consideração valores médios, que no sistema de corrente alternada, que é o grande foco aí do curso de eletrotécnica, essa parcela aqui não é para existir, né? Enfim, vai ter cargas que geram essa parcela, como o caso de um retificador. O retificador ele foi feito para converter sinal alternado em sinal de corrente contínua, e para isso se gera um valor médio. Porém, quando há um transformador, ele não espelha o valor médio. Então, isso fica bem claro quando a gente analisa essas fórmulas. Beleza? Muito bem. Então, aqui nós temos a distorção da tensão de saída, da mesma forma, né? Se a gente parar para analisar, o que mudou? O que muda é que a alimentação ela chega no primário de um transformador, induz uma tensão no secundário, essa tensão alimenta um circuito retificador de meia onda, né? Onde nós temos uma carga resistiva, e se eu tenho uma carga acoplada, tenho tensão, surge uma corrente. Tá? Essa corrente começa a circular. Agora, a forma de onda da tensão é a mesma. Alimentação senoidal, lá no primário, tensão na carga, RL, aqui chamada de VL, é positiva, né? Um pulso positivo, zero. Pulso positivo, zero. Portanto, tem um valor médio positivo. Nesse caso aqui, ó, o retificador de meia onda ele mantém o mesmo nível de distorção harmônica para a tensão elétrica, porém o transformador se comporta como um filtro para a corrente média na carga. Que é o que eu disse. Aqui, circulando, tem o valor médio, né? Aqui no secundário. No primário, só vai ter o RMS desse lado, não vai ter o médio. O médio ele fica circulando apenas para aqui, não é transferido, porque nós temos um acoplamento magnético. Esse valor médio só fica no secundário, certo? Esse efeito acaba ocorrendo por conta da distorção harmônica, né? Distorção harmônica, como já vimos na aula passada também, é aqueles picotes, né, da forma de onda. Então nós tivemos um corte aqui, ó. Essa área negativa foi cortada, foi ceifada. E onde ela está? Nesse diodo. Muito bem, para elucidar, para tornar aqui
esse estudo mais claro, eu trouxe um exemplo de cálculo agora considerando o transformador, né? Então, nós temos um circuito elétrico alimentando uma carga não linear, temos a fonte AC no primário, temos um transformador que vai gerar V2 no secundário, esse V2 alimenta uma carga não linear, dada por esse diodo mais RL. Tensão na carga é a tensão sobre RL. Muito bem, sabendo que o circuito é alimentado em 220 volts e 60 Hz, né, frequência da rede, tendo ainda como alimentação para o circuito um transformador 1 para 1, portanto, se é 220 aqui no primário, temos também 220 no secundário, e que no secundário temos um retificador de meia onda com carga resistiva de 22 ohms, peço para que se determine o valor da corrente média e eficaz na carga, o valor da potência média e aparente, e por fim faremos o estudo do fator de potência do circuito. Tá? Então veremos aí uma diferença, né, que acontece quando eu coloco um transformador aqui no meio. Mexo com esses parâmetros aqui, potência, corrente, fator de potência, muda alguma coisa? A gente vai observar que sim, né? Tem uma mudança. Então vamos lá. Tensão de pico. Preciso desse dado, né, para calcular a corrente média e eficaz. Então se eu lancei 220, né, como um valor de alimentação, o transformador é 1 para 1. Então temos que a tensão do secundário, RMS, vale 220. Se eu quero o valor de pico, multiplico por raiz de 2, chegamos em 311,13 volts. Agora, eu preciso da corrente média, né? Corrente média na carga é justamente o valor de pico dividido por π vezes R. O valor de pico aqui arredondando a 311 dividido por π vezes 22, chegamos em 4,5 amperes. Isso aqui, corrente média no secundário. Isso não passa para o primário, tá? Não tem o espelho dessa corrente para o primário. Agora, quando a gente fala de corrente eficaz, aqui é corrente, tá? Nós temos a corrente eficaz da carga, que é o valor de pico dividido por 2 vezes R, aqui tá o 22 certinho, que é resistência. Então, 311,13, valor da tensão, dividido por 2 vezes resistência, né, que é os 22 aqui. Então, aplicando a fórmula, chegamos que o valor RMS na carga é 7,07 amperes. O valor RMS tem uma parte que é alternada e tem uma parte que é média. Entende? Então, o que acontece? A parcela média será retirada do valor RMS e tudo que for apenas componente alternada será transferido, será espelhado para o primário. Então, o que acontece? Para determinar essa parcela alternada, a parcela AC, que vai ser espelhada para a fonte, temos que fazer IRMS da carga menos I médio, relação quadrática, teremos 7,07 ao quadrado menos 4,50 ao quadrado, extraímos a raiz, isso daqui saiu ali da relação das correntes, temos que a corrente RMS de alimentação lá da fonte do primário, do nosso transformador, irá fornecer 5,45 amperes eficazes. Tá? Então perceba, secundário tem 7,07. Primário fornecerá 5,45. Caramba, mas o transformador não é 1 para 1? É 1 para 1, só que tem um consumo de valor médio. Tá? Por conta daquele diodo, no caso seria um diodo de potência, tá? Não é aquele diodo retificador, seria um circuito retificador de meia onda que gerasse, enfim, um impacto que tivesse consumido ali alguns quilowatts de potência, conforme a gente já vai ver. É um circuito que vai gerar impacto no sistema elétrico, não é aquele circuitinho de 12 volts que consome no máximo 1 ampere. Não, aqui a gente está falando de um retificador com aplicação industrial.
Então, aqui teríamos uma corrente de 5,45 eficaz. Essa corrente vai ser a corrente utilizada no cálculo da potência aparente. Então, perceba. Dando prosseguimento, nós temos potência média. Potência média já vimos na última aula, que era dado como tensão RMS ao quadrado sobre R, mas pode ser corrente RMS ao quadrado vezes R, né? O RMS da carga é 7,07 ao quadrado vezes 22, dá 1.100 watts ou ainda 1,1 kW de potência. Por isso que eu falei, retificador de potência. Agora, potência aparente, aquela fórmula já bem consolidada, né? VRMS do primário vezes IRMS do primário. IRMS do primário é o IRMS a ser calculado aqui, 5,45. Tensão de primário, no caso desse exemplo, a mesma de secundário, relação para 1, 220. Se eu faço o produto, chego em 1.199 VA, ou ainda, arredondando aqui, 1,2 kVA. Essa é a potência do circuito, né? Da alimentação do circuito. Então, o que acontece? Como fica o fator de potência? O fator de potência é potência média, ou potência ativa, potência útil, que temos lá da carga acoplada na saída do retificador, dividido pela aparente de alimentação do circuito. Portanto, 1.100 dividido por 1.199, que equivale a um fator de potência de 0,917. É um fator de potência interessante, né? Se a gente comparar com o da aula passada, perceba. Ao se acoplar um transformador entre a fonte de alimentação e a carga retificadora, o fator de potência aumenta de 0,7, que calculamos na aula passada, para, arredondando aqui, 0,92, por conta da redução de distorção harmônica que é refletida do secundário para o primário do circuito. Essa distorção ela foi reduzida por quê? Porque o transformador se comporta como um filtro de corrente, nesse caso. Então, todo o valor médio de corrente que está no secundário está apenas no secundário. Ele não é refletido para o primário. Se ele não é refletido para o primário, a potência ela foi transmitida pelo valor da tensão, a corrente que seria distorcida, que seria refletida, a taxa média não consegue ser transferida do secundário para o primário, por conta da invariabilidade do fluxo magnético. Tendo isso, chegaríamos em 0,92. 0,92 já está na norma. Está o módulo 8 ali do PRODIST já contempla ali como fator de potência positivo, né? Não teria nenhum tipo de taxação, nenhum tipo de multa para essa empresa, enfim, para uma empresa que tivesse esses parâmetros de carga, né? Então, isso que é legal, né? O estudo aí para analisar mais a fundo, existem detalhes, né, que devem ser considerados. Quando se estuda retificador, lá em eletrônica analógica, você está pensando num circuitinho básico, um circuitinho que não tem impacto na rede. Quando a gente já começa a pensar em um circuitinho retificador de alguns quilowatts, alguns kVA aí de alimentação, já tem que respeitar, né, a questão do fator de potência da norma. Fator de potência, ele está sendo medido. Não interessa a carga que você tem, se é carga linear, se é carga não linear, se é uma carga não linear chaveada a tiristor, se é uma carga inversora, enfim, se é uma UPS, retificadores de potência. Não interessa, isso não interessa. O que interessa é o fator de potência medido. E o fator de potência é diretamente influenciado quando nós temos carga não linear, né? Carga de eletrônica de potência envolvida. E o transformador contribuiu, né, para a melhoria do fator de potência nesse caso. Beleza, turma? Essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito, é bem conceitual, né? Essa compreensão aí
do impacto do transformador nesse circuito, acaba sendo um impacto bem positivo, né? Influencia de forma bem positiva o fator de potência. Acabou gerando um impacto positivo de 0,2 para esse exemplo. E isso acontece na prática. O que a gente analisou aqui em termos teóricos acontece na prática. Se você realizar um experimento prático, você consegue perceber isso. É bem interessante, tá? E levamos para aplicações reais. Isso daí realmente deve ser analisado porque impacta a qualidade de energia da rede elétrica. Impactou a qualidade de energia, visto ali pelo fator de potência, já é muito relevante, então é um estudo aí de extrema importância que nós temos que fazer sim. Tá certo? Então é isso. Dúvidas, deixem perguntas, enfim, tirem foto, print dos frames aqui da apresentação. Se vocês tiverem dúvida, perguntem para mim que iremos aparando as arestas aí para que vocês compreendam o conteúdo da melhor forma possível. Tá certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção, bons estudos e até a próxima.